Existe uma história silenciosa que cada pessoa conta sobre dinheiro todos os dias, mesmo sem perceber. Ela não está apenas nos números da conta bancária ou nas decisões de compra, mas nas reações internas, nos pensamentos automáticos, nas emoções que surgem quando o assunto é pagar, receber, desejar ou adiar. Essa história não começou agora. Ela foi sendo construída ao longo dos anos, por observação, repetição e conclusões íntimas que raramente foram questionadas. E o ponto central é que essa narrativa interna tende a se repetir até que alguém, em algum momento, decida interrompê-la conscientemente. Mudar a própria história financeira não começa com estratégias complexas, nem com fórmulas externas. Começa com algo muito mais sutil e justamente por isso mais poderoso, a disposição de observar os próprios hábitos mentais diários. Porque no fim riqueza, abundância e prosperidade não se instalam apenas como resultados externos, mas como estados internos sustentados ao longo do tempo. E esses estados são moldados por práticas simples, repetidas todos os dias, muitas vezes de forma quase invisível. O primeiro movimento acontece no nível da percepção. As pessoas tendem a enxergar o mundo de acordo com aquilo que acreditam ser verdade. Quando a mente está treinada para notar limites, escassez e obstáculos, ela passa por ambientes repletos de oportunidades sem reconhecê-las. Não porque elas não existam, mas porque não fazem parte do campo de atenção. Desenvolver um hábito diário de percepção de abundância não significa negar desafios ou dificuldades, mas ampliar o foco. É treinar o olhar para reconhecer tudo aquilo que já está funcionando, tudo aquilo que circula, cresce, se multiplica e se renova. A abundância deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma experiência observável, presente na vida cotidiana, nas relações, nos recursos, no movimento constante da realidade. Esse ajuste de percepção tem um efeito silencioso, porém profundo. Ele altera o estado interno a partir do qual as decisões são tomadas. E é justamente nesse ponto que entra o segundo hábito, a forma como o dinheiro é gasto. Não se trata de gastar mais ou menos, mas de observar a energia emocional associada a cada transação. Muitas pessoas gastam dinheiro diariamente sentindo peso, tensão ou resistência, mesmo quando possuem os recursos necessários. Esse estado interno comunica uma mensagem clara à mente, a de que o dinheiro é algo que se perde, algo que ameaça, algo que causa desconforto. Ao transformar o ato de gastar em um gesto consciente de reconhecimento e apreciação, algo muda. O mesmo valor sai, mas a experiência interna se transforma. O gasto deixa de ser um lembrete de limitação e passa a ser uma confirmação de capacidade, escolha e presença. Com o tempo, esse simples ajuste começa a reescrever associações profundas. O dinheiro deixa de ser visto apenas como algo que exige esforço e passa a ser percebido como um fluxo que sustenta, facilita e permite. E isso prepara o terreno para o terceiro hábito, que exige um pouco mais de coragem: expandir limites internos. A maioria das pessoas vive dentro de fronteiras invisíveis que determinam o quanto elas se permitem desejar, escolher ou receber. Esses limites não são impostos de fora, eles são autoimpostos. São expressos em frases silenciosas como "isso não é para mim", "não preciso disso" ou "não posso gastar com isso agora", mesmo quando o desejo é legítimo e o impacto seria mínimo. Expandir limites não significa agir de forma impulsiva ou irresponsável. Significa antes observar onde a escolha é feita por medo e não por clareza. É permitir pequenas expansões conscientes que comunicam à mente uma nova mensagem, a de que mais é possível, de que conforto, qualidade e escolha não são exceções, mas opções legítimas. Cada pequena expansão redefine o que é considerado normal. E o que se torna normal deixa de gerar resistência, abrindo espaço para novas possibilidades de entrada, criação e circulação. Esse processo leva naturalmente ao quarto hábito, que opera em um nível mais abstrato, porém decisivo, a forma como se pensa a partir de ideias, não apenas sobre elas. As pessoas não agem apenas com base no que desejam, mas a partir da identidade que acreditam ocupar. Pensar a partir de uma ideia de prosperidade é diferente de pensar sobre prosperidade como algo distante. Quando alguém começa a se perguntar como pensaria, decidiria e agiria a partir de um nível mais elevado de recursos, a mente passa a explorar cenários, soluções e caminhos que antes sequer eram considerados. Não se trata de fantasia, mas de treino cognitivo. A mente precisa ser exposta a novas referências internas para conseguir produzir novas respostas externas. E nada disso se sustenta sem o quinto hábito, talvez o mais sensível de todos, o trabalho diário com a própria percepção de merecimento. Muitas pessoas afirmam desejar mais dinheiro, mais estabilidade ou mais liberdade, mas carregam crenças profundas de não merecimento.
Essas crenças não costumam ser explícitas. Elas aparecem disfarçadas de autossabotagem, adiamento, medo de visibilidade ou dificuldade em receber. Trabalhar o merecimento não é inflar o ego, mas alinhar a autoimagem com a realidade de que recursos, oportunidades e prosperidade não são privilégios reservados a poucos, e sim expressões naturais quando alguém se permite estar disponível para receber. Esse trabalho é interno, silencioso e contínuo. Ele não depende de validação externa, mas de um compromisso diário de questionar as próprias limitações internas. Por que não eu? Por que não agora? Por que não mais? Essas perguntas, quando feitas sem ansiedade e sem comparação, têm o poder de desmontar narrativas antigas e abrir espaço para uma nova história. Mudar a história financeira não é um evento pontual. É um processo construído em camadas, sustentado por hábitos aparentemente simples, mas profundamente transformadores. Cada dia em que a percepção se amplia, o gasto se torna consciente, os limites se expandem, o pensamento se eleva e o merecimento é trabalhado. Algo se reorganiza internamente. E quando o interno muda, o externo inevitavelmente responde, não por força ou controle, mas por coerência. Talvez a pergunta mais honesta não seja quanto dinheiro alguém quer ter, mas quem essa pessoa precisa se tornar internamente para sustentar uma nova realidade. Porque no fim, prosperidade não é apenas sobre quanto entra ou sai, mas sobre a história que se vive todos os dias enquanto isso acontece. E essa história, quer se perceba ou não, está sempre sendo escrita.